Oi Brasil! Mais um vídeo de Game of Thrones. Eu estou aqui com a Miriam do canal Mikan, com 3 N's no final. E hoje nós vamos falar sobre uma família muito gente boa. A melhor família de Game of Thrones. Todo mundo ama eles. E são os Bolton. E a gente tá sendo irônica, caso você não tenha percebido. Por favor. Os Bolton têm como símbolo um homem esfolado, ou seja, com a pele dele toda arrancada, sobre um fundo rosa com gotinhas de sangue. O lema deles é nossas lâminas são afiadas. Só pelo estandarte e pelo lema você já percebe que eles não são legais. Que porra de lema é esse? Quem faz aliança com esses caras? Tipo, na boa. Eles gostam de esfolar pessoas vivas e eles, tipo, se exibem por isso. O nome do castelo deles é Forte do Pavor, pra assustar os inimigos. E a família deles é uma das mais importantes do norte depois dos Starks. E eles têm uns dizeres comuns, assim como os Lannisters sempre pagam suas dívidas, que é uma coisa que não é oficial, mas o dos Bolton é: um homem esfolado não guarda segredos. Porque, né? É uma das piores formas de tortura ever. Como eles eram uma família poderosa do norte, eles tretaram por muitos e muitos anos com os Starks. Então eles sempre tiveram lutinhas e eles até ganharam algumas dessas lutas. Inclusive tem boatos aí que eles esfolaram alguns Starks vivos e pegaram a pele e guardaram. E eles usam a pele dos Starks. Imagina que doido, tipo, um jantar em família dos Bolton, assim, tipo, eles vestindo. Ah, eu vou vestir hoje meu casaco especial, a de pele do rei. Parece que no Forte do Pavor tem um porão, um lugar que eles guardam todos os mantos das pessoas que eles esfolaram. Nessa época em que eles lutavam com os Stark eram os reis do norte, ou os reis do inverno, como eles se chamavam, e os Bolton eram chamados de reis vermelhos. Nessas tretas, um cara chamado Royce, segundo Bolton, tipo, segundo o nome dele, né, acabou queimando o Winterfell também. Então eles estavam assim, um lado batia no outro bastante. Aí teve um descendente desse cara que chamava Royce o Quarto. Ele também fez isso de queimar o Winterfell, só que com um plus. Ele gostava de enfiar a mão na barriga dos inimigos dele e puxar as entranhas deles pra fora. A paz, vamos dizer assim, entre os Bolton e os Stark veio só lá perto da época que os Ândalos chegaram, quando um rei Bolton chamado Rhaegar, o Caçador, jurou fidelidade aos reis do inverno finalmente e mandou os filhos dele como reféns pra Winterfell. E aí finalmente os Ândalos chegaram, invadiram, né, toda a Westeros, e quando eles chegaram no norte, os Boltons e os Starks já estavam unidos. Então eles lutaram contra a invasão dos Ândalos e eles lutaram bem, tanto que o norte é o lugar que mais tem sangue de primeiros homens ainda, porque eles não se envolveram muito com os Ândalos. Isso porque eles conseguiram lutar todos juntos, eles não ficaram brigando entre si como aconteceu com a maior parte do resto de Westeros. Infelizmente a gente não tem muita história antiga sobre os Bolton, eles são muito difíceis de achar alguma coisa sobre eles. Então a gente vai passar agora pros Bolton de hoje em dia, e o primeiro deles é o Roose Bolton. Roose Bolton é um cara estranho, cara. Ele fala, tipo, todo calmo, ele é sempre... ele tem uma voz meio... assim. Meio monótona até, né, que vai falando e você, tipo... E ele não costuma beber muito, ele só toma Hippocress, que eu não sei como é que é a tradução em português. Ele não toma vinho, não toma cerveja. Ele tem uns hábitos de saúde bizarros. Ele, tipo, gosta de sanguessugas. Tem aquele hábito de você sangrar, né, a pessoa. Diziam eles que era pra saúde e tal, e ele acreditava que era pra tirar o sangue ruim do corpo, e aí você ficava renovado. Mas ele fazia isso quase todo dia. Só que ele ficou até com a cara meio branca, assim, ele tem dizem que é por causa disso. Por ele fazer tantas sangrias, ele tem a cara meio branca, assim, meio cinza, esquisita. E ele tem uns olhos que são meio estranhos e pálidos, e as pessoas têm um pouco de aflição de olhar pra ele. Todo mundo comenta dos olhos estranhos que ele tem. O Roose Bolton teve uma primeira esposa, mas também a gente não sabe nada sobre ela, ninguém fala sobre ela nos livros, mas a gente sabe sobre a segunda esposa dele, que foi a Bethany Ryswell. Com a Bethany ele teve um filho, um herdeiro chamado Domeric. E é muito legal saber disso, porque em Game of Thrones a gente não sabia que ele tinha outro filho, né? E era um filho de gente boa até, ele nem parecia Bolton, olha só. Ele gostava de ler, gostava de tocar harpa, era um cara gente boa até. E ele foi criado na sede da família Dustin, uma outra família do norte. Ele foi pra lá pra ser pajem e depois de lá ele foi lá pro Vale de Arryn, que aliás, hoje saiu outro vídeo no canal da Miriam sobre a família Arryn. Hoje a gente fez 2 vídeos no mesmo dia, olha só. Cabuloso. Então, resumindo, ele foi pro Vale de Arryn e passou 3 anos lá sendo escudeiro. Voltando pro Roose, ele tem um hábito muito desagradável, que é o hábito da primeira noite, que é uma lei que foi abolida já em Westeros, que dizia que quando houvesse um casamento, o lorde daquela região poderia ir lá dormir com a esposa do cara primeiro. Então qualquer pessoa que morasse ali na região dos Bolton, o Roose ia lá e transava com a mulher do cara antes do cara. Só que lembrando que esse hábito já foi proibido em Westeros há muito tempo. Foi proibido lá, quando a gente falou dos reis Targaryen aqui, foi lá no reinado do Jaehaerys I, tipo, um dos primeiros reis. Muito tempo antes do Roose existir, mas mesmo assim o Roose gostava dessa prática. Aí durante a rebelião do Robert, o Roose foi aliado dos Stark, né, lutou junto com o Ned Stark, e até teve uma coisa durante a rebelião que o Sir Barristan Selmy, que a gente ama, a gente já falou dele, Sir Barristan, ele era da guarda real do rei Aerys II, então ele era um inimigo da rebelião do Robert, mas ele foi capturado, tava todo ferido, não sei o que, e o
o Roose Bolton falou, não, tem que matar esse cara. Não, ele já tá todo ferido mesmo, vamos matar ele. Só que o Robert, que virou rei depois, falou, não vamos matar ele não, deixa ele aí. Tanto que o Sir, só pra comentar, né, o Sir Barristan Samwell depois se ajoelhou e jurou fidelidade ao Robert. E o Roose Bolton lutou de novo do lado do Ned Stark durante a rebelião dos Greyjoy. A primeira rebelião lá do Balon, não essa que teve agora na série, mas sim aquela em que eles foram derrotados e aí o Theon teve que ir lá morar em Winterfell, etc. E agora na série a gente viu que ele lutou na Guerra dos Cinco Reis ao lado do Robb Stark. Aí durante essa época ele casou com uma das netas do Walder Frey. Quem não lembra, o Walder Frey teve muitos netos, muitos filhos, etc. Ele quer casar com qualquer pessoa que passa chega aí, quer casar, por favor, tira essas pessoas da minha casa. E aí o Roose Bolton casou com essa neta dele e o Frey falou, cara, como a casa Frey é muito merda, ninguém quer casar com a gente, você pode escolher a que você quiser e a esposa que você escolher, você vai ganhar como dote, você vai ganhar o peso dela em prata. E aí vocês viram na série que ele casou com a mulher mais gordinha que tinha a opção, que é conhecida como Fat Valda, não sei como em português se é Valda Gorda, algo assim. Valda Gorda. E aí vocês sabem que ele lutou várias batalhas pelo Robb Stark. Nos livros tem mais detalhes dessas batalhas, porque ele começou a ser trairinha. Ele começou a chegar atrasado, tipo assim, tá rolando uma treta que aí ele, tipo, não ia, e daí quando chegava já tava tudo ferrado. Até que rolou o casamento vermelho, que a gente tem um vídeo especial só sobre o casamento, que a gente conta por que rolou essa traição e tudo mais. Basicamente, os Bolton se uniram aos Lannisters e fizeram essa putaria que foi o casamento vermelho, mataram o Robb, mataram todo mundo. E o Roose foi essencial no planejamento do casamento vermelho. Ele e o Lothar Frey planejaram tudo junto, tipo, até as músicas que iam tocar na noite eles programaram. Festa. E ele também teve um papel essencial no dia do casamento vermelho, que vocês devem se lembrar que ele apareceu com uma cota de malha, do nada, dentro de um casamento, e foi ele quem matou o Robb, e ainda falou que os Lannisters mandaram lembranças. E até agora, isso rendeu bastante coisa legal pra casa Bolton. O Roose Bolton se tornou o Guardião do Norte, porque agora, tipo, teoricamente não tem mais Stark, os Stark são rebeldes, e eles são brother do trono, então eles viraram os Guardiões do Norte no lugar dos Stark. E uma coisa interessante sobre o Roose Bolton é que tem várias teorias sobre ele, sobre quem ele é, o que ele quer, e várias outras coisas. Ele é muito estranho. E uma dessas teorias é que o Roose Bolton é o Rei da Noite, aquele cara dos outros. A gente fez um vídeo sobre teorias mais estranhas, bizarras de Game of Thrones, clica aqui embaixo pra você ver. Aí agora vamos falar do Ramsay. O Ramsay é o bastardo Bolton, ele é o Ramsay Snow, porque ele é um bastardo do Norte, como a gente já explicou aqui. E ele é aquele personagem que, tipo, não dá pra, tipo... a gente ama odiar, né? Exato. Ele é o novo Joffrey. Mas eu acho ele pior que o Joffrey, sabia? Porque o Joffrey pelo menos é engraçado, porque ele é burro, sabe? O Ramsay, tipo, ele é só mal e mal e mal. Mas eu adoro o ator, eu acho ele tão bonitinho. Ele é. Eu fico com um conflito na minha mente, porque ele é tão bonitinho. É estranho, porque o ator é bonito, mas no livro ele é descrito como ter um cabelo bem comprido e ser feio. O Ramsay tem, feio. Tipo, ele tem uns beiços bizarros, falam que parece tipo umas minhocas a boca dele. E ele tem os mesmos olhos pálidos do Roose. Inclusive, é por isso que o Roose reconhece ele. O Ramsay nasceu de um estupro, ou seja, o Roose estuprou uma mulher casada. O que aconteceu foi que, como a gente disse da lei da primeira noite, ele descobriu que teve uma mulher que foi lá e casou com um cara e não avisou. Como ou seja, assim? ele não teve a chance de ir lá dormir com ela. Então, quando ele descobriu isso, ele ficou puto, chegou lá na casa da mulher, amarrou ela numa árvore e estuprou ela. Aí, um ano depois, ela apareceu com um bebezinho que tinha nascido um tempo antes, e o Roose chegou e quase matou os dois, mas aí ele viu os olhos dele no Ramsay. Eles têm os olhos iguais. E o Ramsay já cresceu sendo aquele mala que você vê na série. Ele sempre foi sádico, cruel. Ele era um malinha já desde criança. E quando ele tinha 13 anos, a mãe dele não tava aguentando mais. E ela foi lá no Roose Bolton e falou: meu, eu preciso de ajuda pra criar esse moleque, eu não tô dando conta. Aí o Roose meio que decidiu fazer uma piada. Ele não queria ajudar de verdade. E ele mandou o criado mais merda que ele tinha, que era um cara chamado Fedor, Rick. Porque o cara, por mais que ele tomasse banho 3 vezes por semana, ele não parava de feder. Não, e no norte lá é frio, entendeu? Não era pra ele estar fedendo desse tanto. Ele tinha alguma coisa bizarra, que tipo, ele fedia muito. E aí teve um dia que ele até tentou tomar perfume pra ver se saía o cheiro. E tipo, ele quase ficou vomitando lá um monte, mas tipo, não saía o cheiro. E o que aconteceu foi que o Ramsay e o Fedor ficaram best friends, eles ficaram muito amigos. E não se sabe quem que deixou o outro pior. Não se sabe se foi o Ramsay que ensinou as coisas horríveis pro Fedor, ou se o Fedor também ensinava coisas horríveis pra ele. O que a gente sabe é que eles eram uma dupla insuportável. Aí o Roose tinha mandado a mãe do Ramsay nunca contar pra ele que ele era bastardo, porque podia dar merda. E a gente não sabe quem contou pro Ramsay, se foi o Fedor ou se foi a mãe dele. O lance é que ele ficou sabendo que ele era um bastardo Bolton. E meu, ele era de uma família podre, sem grana. Você ser um possível herdeiro do cara que tem dinheiro, lá quem o Lorde, sabe um dia, é uma coisa legal. E aí tem gente que fala que é a mãe dele que ficava falando: não, você tem que ser lá, você tem que ir lá porque você pode ser o herdeiro, a gente precisa de dinheiro. Ou pode ter sido o Fedor também. Aí lembra do Domeric, o filho gente boa do Bolton? O herdeiro de verdade, que gostava de harpas e coisas. Ele tinha voltado do Vale de Arryn e ele descobriu que ele tinha um irmão bastardo. E ele ficou feliz, ele sempre quis ter um irmão
Não! Ele ficou feliz, gente. Ele ficou querendo, putz, eu vou ter um amigo, vou ter um irmão, que legal. E ele foi atrás do Ramsay. E ele conseguiu encontrar ele e teve uma conversa. Eles se reuniram e tal, foi mó legal. Só que, um pouquinho de tempo só depois, o Dominic teve um treco piripaque e morreu. Deu ruim nos intestinos, o mestre falou, e ele morreu. Obviamente ele foi envenenado pelo Ramsay, sabe? Não tem nem como não ser isso. Inclusive, o Roose Bolton acha que ele envenenou ele pra poder ser herdeiro. E no livro ele chega até a comentar que se ele tiver mais filhos, ele tem certeza que o Ramsay vai matar eles também, então ele tá meio num beco sem saída. Só que o Roose é um cara muito estranho. Apesar dele achar que o Ramsay matou o irmão, o Domeric, ele trouxe o Ramsay pro Forte do Pavor e nomeou ele herdeiro não oficial. Tipo, que porra é essa? Não existe isso. O que é isso? Aí tem um ponto que é meio importante, porque o Ramsay na série, ele é maluco, psicopata, não sei o quê. Só que ele, quando ele quer parecer gente boa, ele consegue, mais ou menos. Só que na frente do Mindinho ele agiu como se ele fosse gente boa, tipo, pra convencer ele a casar com a Sansa. Só que no livro, ele não tem essa não, ele é tipo totalmente maluco. Todas essas coisas que ele faz na série meio que são amplificadas no livro, ele é mais doente ainda. Uma das coisas que chegam a aparecer na série é que ele tem o hábito de sequestrar moças e tipo soltar elas com meio dia de vantagem pra elas fugirem. Vantagem. É. Solta elas na floresta, peladas, que a gente viu lá na série, e depois solta um monte de cadelas malignas atrás das meninas. Tipo, pra caçarem com o cheiro e tudo. E aí o hobby dele é ficar caçando essas pessoas. E aí ele vai, estupra a moça, e se ela deu, tipo, um good sport, que ele fala, tipo, se ela entreteve bem, ele, tipo, mata ela com misericórdia e dá o nome dela pra uma das cadelas. As filhotinhas que nascerem ganham o nome. Agora, se a moça ficar dando trabalho, ficar gritando, ficar enchendo o saco, ele esfola a moça viva e depois dá ela de comida pras cadelas. Tem uma coisa que mostra bem como ele é no livro, que é o caso da Lady Hornwood. Essa mulher acabou ficando viúva e os filhos dela morreram, então ela tava sem herdeiros, sempre problema com o herdeiro. E aí todas as pessoas do norte estavam meio tentando casar com ela, porque todo mundo queria as terras dela. Enquanto todo mundo tava decidindo isso, o Ramsay foi lá, cercou ela, obrigou ela a se casar com ele, estuprou ela pra consumar o casamento, obrigou ela a assinar papéis dizendo que ele era o herdeiro dela e, tipo, trancou ela numa torre sem nada pra comer. Ele deixou a mulher morrer de fome só pra pegar as terras dela. Encontraram ela tinha devorado os próprios dedos de tanta fome que ela sentiu, tipo, ai que... E vocês sabem que a história do Ramsay se cruza com a história do Theon, que virou o Fedor. Ele torturava o Theon. O livro não tem certeza se ele arrancou o pinto dele ou não. Ele pegava pedaços do Theon e mandava pra geral, mandava pro pai dele. Ó, e aí, vocês vão querer ajudar? Não. Aí na série ele casou com a Sansa, mas no livro ele casou com outra personagem, que é a falsa Arya, uma pessoa que chegaram e disseram, não, essa é a Arya Stark, olha só, Norte, ela é a Arya Stark. Mas na verdade era uma outra menina do Norte, a melhor amiga da Sansa, que se chama Jane Poole. Ela ficou lá como refém do Mindinho, mó tempão, aprendendo a ser prostituta lá nos puteiros do Mindinho, e aí ela ficou disfarçada de Arya pra casar com o Ramsay, e mal sabia ela que ela tava melhor nos puteiros. Na série foi com a Sansa que isso tudo aconteceu, e a gente viu que teve a cena do estupro da Sansa, a gente teve um debate sobre isso também, tá linkado aí embaixo, que a Miriam achava horrível, que tinha que estuprar a Sansa, eu achei que fazia parte da série, e aí a gente fez uma briga no gel, se vocês quiserem assistir, tá aí embaixo. E hoje em dia o Ramsay virou Bolton, ou seja, ele foi legitimado, e era o sonho dele, ele odiava que chamasse ele de bastardo. Era meio que assim, você chamar ele de bastardo era pedir pra morrer. Tanto que ele matou o Domeric, provavelmente por causa disso, e ele conseguiu finalmente ser o herdeiro da família Bolton. E na série a Valda, a mulher do Roose, ela tá grávida, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o Ramsay vai matar todo mundo, vai matar o Roose, vai matar a Valda e vai matar, tipo, o bebê dentro dela. Sério? Eu acho que sim. Agora que ele é herdeiro, né, ele pode tacar foda. Eu acho que ele vai fazer isso. E agora, a partir da semana que vem, nossos vídeos vão ser todos voltados pra sexta temporada. A gente vai fazer nossas especulações, reunir tudo que a gente já sabe. Durante a temporada a gente vai ter muita coisa legal, vai ser muito ótimo, mas por enquanto vão ser as especulações nos nossos canais. Então é isso, coloquem nos comentários quem você odeia mais dessa família e até o próximo. Tchau. Tchau. E segue o canal da Miriam.